Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, mais uma aula sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia. Eu espero que vocês tenham estado conosco durante todas as primeiras aulas, as 6 primeiras aulas, estamos na 7ª hoje, e eu espero que você esteja nos acompanhando, mas se não acompanhou por algum motivo, você pode voltar lá no canal do YouTube, estão todas as aulas gravadas para você acompanhar e depois você entra na sequência aqui junto conosco. Hoje nós vamos estar dando uma continuidade na aula que começamos na semana passada sobre a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, uma igreja que recebeu uma carta muito importante, recebeu a maior das 7 cartas, e nós vamos dar continuidade. Antes eu quero repassar aqui para que você possa nos acompanhar e não perder a sequência daquilo que nós já falamos. Primeiro nós falamos da igreja de Tiatira no primeiro século, uma igreja que ela foi a menor igreja entre as 7, né? Ela não tinha muita importância política ou religiosa, estava na rota comercial, por isso ela vivia muito do comércio, e também ela se destacava na manufatura do bronze. Era uma das produções mais importantes. Porém, a mais famosa era dos tecidos tingidos de púrpura. Nós temos o exemplo de Lídia, que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo lá em Filipos, mas o texto de Atos mostra que ela era de Lídia e ela era vendedora de púrpura. Também vimos que os sindicatos em Tiatira eram muito bem organizados. Cada área de produção da cidade tinha o seu próprio ídolo protetor ligado ao sindicato. Então, cada sindicato tinha o seu, ou cooperativa, como queira dizer, sindicato de uma maneira mais comum aqui para o nosso país, mas era mais ou menos a mesma coisa. Organizações ou associações ligadas a determinada área de produção comercial. E cada uma tinha o seu ídolo protetor. E eles faziam festas, que essas festas eram focadas ao seu ídolo protetor, mas também eram como feiras de negócios. Então, quem não estava afiliado ou associado a um desses sindicatos não poderia entrar nas festas, e se não entrasse nas festas, não poderia negociar os seus produtos, e isso então era um problema muito sério economicamente falando para a igreja do Senhor, que não estava animada, né, e nem autorizada a participar dessas festas. Bom, vamos ver a carta para que fiquemos bem situados, né? Versículo 18 do capítulo 2, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que tolerares a essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que aproximo na cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes. Então somente conservar o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços
como se fossem objetos de barro. Assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, nós olhamos essa carta e temos lições a aprender com esta carta. Que lições nós podemos aprender? Já começamos a ver a primeira lição na aula passada, eu vou repetir rapidamente aqui para vocês. Jesus sabe, reconhece o bem que nós fazemos. Isso não há dúvida alguma. Ele fez 7 elogios a essa igreja. Primeiro, ele elogiou as suas obras, o trabalho, as ações. Era uma igreja preocupada com a necessidade das pessoas. Essa igreja organizou orfanatos, hospitais e trabalho missionário. Algo bem novo para aquele tempo. Segundo elogio, Jesus elogiou o seu amor, o amor de entrega, o amor ágape, o amor que nos motiva a tirar algo de nós em favor de alguém. Esse é o amor ágape. Um outro elogio, ele elogiou a fé da igreja de Tiatira. E nós vimos que fé, ela é muito mais do que simplesmente a crença. Fé também é confiança e fé também é compromisso. Então, se você tem fé, você precisa ter a fé verdadeira, que ela envolve crença, confiança e compromisso com aquilo que você crê. Isso é a verdadeira fé. E a igreja de Tiatira demonstrava isso, essa fé envolvente e não uma fé apenas feita de palavras. O quarto elogio foi o serviço. Uma igreja operosa. A palavra serviço aqui é diaconia, que indica os ministérios da igreja bem desenvolvidos e utilizados para a edificação do corpo. O quinto elogio foi a perseverança. Uma igreja que, mesmo em dificuldades, manteve a sua constância, não se desviou do seu propósito. Então, um quinto elogio essa igreja recebeu, mas nós falamos que serão 7. O sexto elogio foi as obras, as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. E aqui nós vemos esse mais numeroso, uma palavra que indica progresso quantitativo. Então melhorou em quantidade de trabalho, não? Que operou mais, maior quantidade de trabalho mais numeroso, mais coisas, fazendo mais. Mas também não foi só isso, ela também não apenas operou mais, mas ela teve um progresso qualitativo, ela melhorou na qualidade daquilo que estava realizando. Maior qualidade, a palavra também indica excelência, essa mesma palavra, mais numerosas, aqui numerosas, no grego ela indica tanto maior quantidade, quanto maior qualidade, maior excelência naquilo que se faz. Então, uma igreja que se tornou mais santa, uma igreja mais amorosa, uma igreja mais sábia. É isso que Deus espera, é essa abundância que Deus espera de cada uma das igrejas. Por isso, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nunca, nunca, nunca se canse de lutar por uma igreja que seja uma igreja de amor, de fé, de serviço, de perseverança e que progrida sempre diante de Deus. Aquilo que nós ainda não vimos, né, onde nós paramos na semana anterior, foi a segunda lição que nós temos a aprender aqui com a igreja de Tiatira. Jesus não encobre os nossos erros. Jesus nos não tem protegidos. Não é aquele que encobre com a ideia de proteger as informações. Não. Aquilo que os seus filhos erraram, Deus também declarou. Aquilo que eles acertaram, Ele sabe aquilo que você faz de bom, mas sabe aquilo que você não está fazendo de bom. Ele não encobre os erros. Nenhum dos homens de Deus, mesmo dos grandes homens de Deus, foram protegidos por Ele por alguma coisa que fizeram. Todos também sofreram a repreensão. Se as informações que nós tivemos da igreja de Tiatira tivessem parado
no slide anterior, nós poderíamos dizer que encontramos a igreja perfeita. Certamente, aqueles irmãos de Tiatira olhavam para a sua própria igreja e se sentiam bem. Olha, a nossa igreja é boa, nós somos bons, a nossa igreja progride em tudo, nós trabalhamos para o Senhor, não é? Olha, 7 elogios dos bons essa igreja recebeu. Não é isso que nós esperamos de toda a igreja, não é? Nós esperamos que seja uma igreja operante como essa foi. Porém, Jesus não estava satisfeito. Alguma coisa não estava boa nessa igreja, e Jesus demonstrou isso. A igreja tinha traços de uma igreja sadia, mas a doença havia se instalado nela. Traços de igreja sadia, porém com problemas sérios e doentios. A igreja estava como uma fruta bichada. Por fora, como diz o ditado, bela viola, por dentro pão bolorento. Aquilo que se via da igreja era o melhor, mas aquilo que estava no conteúdo dela parecia não ser. A nossa visão muitas vezes não consegue enxergar, ela não nos permite enxergar o interior das coisas. Como já disse o Senhor a Samuel, Deus vê o coração, mas nós só conseguimos ver a aparência, aquilo que está diante de nós. Por isso, Deus precisou denunciar aquilo que eles pareciam não estar vendo. Nós podemos enganar, sim, podemos enganar um pouco, né? Podemos enganar pelo Facebook, hoje tantos enganos nós vemos pelo Facebook, né? As pessoas mostram nas redes sociais aquilo que na verdade não são, a aparência delas nós vemos, mas o conteúdo real nós não vemos. Nós podemos fazer coisas escondidas, escondido dos pais, não é? Escondida da esposa, escondido do pastor. Quantas vezes nós racionalizamos as coisas, racionalizamos o erro, para poder justificar e nos convencermos que nós estamos certos a fazer as coisas, né? Então, eu posso dizer, ó, estou certo em sonegar imposto de renda, afinal de contas, os políticos roubam e é tão difícil ganhar o dinheiro para eu jogar fora, então estou justificando, já que eles roubam, então eu posso não pagar. É uma justificativa, uma racionalização do erro, né? Que te deixa com a consciência tranquila por errar. Ah, eu tenho razão de trair minha esposa, afinal, ou trair o meu marido, afinal de contas ele também não está sendo o marido que deveria, ou ela não está sendo a esposa que deveria, então eu tenho razões, eu tenho uma lista de razões aqui que me deixam tranquilos, que racionalizam o problema e dizem, olha, você tem o direito de trair. O ditado diz assim, sempre há 2 boas razões para você tomar uma atitude, sempre 2 boas razões para você tomar uma atitude. A primeira razão é a razão justa, olha, é justo. A segunda razão é a razão verdadeira, que nem sempre nós apresentamos. Nós apresentamos as justificativas, mas o motivo real, o pecado que está lá dentro, isso nós não mostramos. Nós mostramos aquilo que as pessoas podem ver como justificativas. Essas coisas diz o Filho de Deus. Veja que nós não podemos enganar a Deus. Podemos enganar as pessoas, podemos enganar até a nós mesmos, mas olha que diz aqui, eu sou o Filho de Deus, eu tenho olhos como chama de fogo, como diz o original, que brilham como fogo. Tem luz para iluminar cada canto da sua vida e cada canto da igreja. Então quando ele diz, olha, esse é o que eu sou, o Filho de Deus, estas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, quer dizer, não tem nada que dá para esconder do brilho dos seus olhos, da luz que emite os seus olhos, nada pode esconder. Daniel fala disso, os seus olhos, falando de Jesus, os seus olhos eram como tochas de fogo, em Daniel capítulo 10, verso 6. Apocalipse 19, 12 também fala, os seus olhos são como chama de fogo, repete isso, não é? Ele vê o que está oculto, ele vê o que está além da bonita aparência, aquilo que é mostrado. Deus vê o que está por trás da cortina, nós não podemos esconder. A nossa igreja pode ser uma igreja de uma fama muito boa, mas Deus sabe o que tem por trás da cortina. Você pode ser uma pessoa de fama boa, tem fama que está viva, mas Deus sabe o que tem por trás. Então nós temos que tomar cuidado sobre isso. Por isso vem a repreensão do Senhor.
Tenho, porém, contra ti, olha só, tenho, porém, contra ti, o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, que não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha, qual era a reclamação de Jesus por uma igreja que ele havia elogiado por 7 vezes pouco antes? Fala, vocês têm um problema sério, vocês estão tolerando uma mulher, Jezabel, que ela diz que é profetisa e que ela ensina e seduz os filhos do Senhor ao erro. Entre tantas coisas boas, toleravam essa mulher. Isso era o problema dessa igreja, que parecia estar viva, mas ele diz, tem fama, só tem fama de viva, mas está morta. Quem era essa Jezabel? Quem era essa Jezabel? Bom, a história dessa Jezabel está relatada no Antigo Testamento, né? Essa mulher existiu, está lá no tempo do rei Acabe, era uma princesa fenícia, sacerdotisa de Baal, filha do rei Etbaal I, um rei pagão, o rei de Tiro. Jezabel era filha dele. Olha só, 300 anos depois, aproximadamente 300 anos depois, o rei de Tiro, lá no livro de Ezequiel, ele foi comparado a Satanás. Na verdade, tinha até o mesmo nome, Etbaal II. Né? 300 anos depois, um novo rei que veio depois desse, na sequência, né, desse Etbaal I, houveram outros reis no meio, pai de Jezabel, mas ele foi comparado a Satanás na história contada ali por Ezequiel. A história de Jezabel está contada nos livros dos reis. Se você quer se detalhar um pouco mais, você pode entrar no livro dos reis, 1º e 2º reis vai falar a respeito dessa Jezabel. Ela casou com o rei Acabe, rei de Israel, reino norte, né? Naquele tempo o reino de Israel estava dividido entre norte e sul, e o reino norte carregou o nome Israel e teve os seus reis. Um deles foi o rei Acabe, considerado o pior de todos os reis de Israel no tempo do profeta Elias. Então sempre havia lá o combate entre Jezabel, Acabe e Elias. Bem, a manipuladora Jezabel, precisamos falar disso para que possamos entender por que essa igreja de Tiatira recebeu esse espírito maligno agindo no meio dela. Bem, a Jezabel dominou o rei Acabe, seu marido, e por manipulações acabou assumindo o poder do país. Ela, na verdade, dirigia o país através do seu marido. Promoveu a adoração ao sol e a Baal, desviando Israel de Deus, o povo de Deus. Então, o povo acabou se desviando do Senhor graças às manipulações de Israel e de Jezabel através do seu marido. E ela então se tornou a famosa manipuladora, combateu os profetas do Senhor e mandou matá-los. Isso nós podemos ver no livro de Reis, capítulo 18, primeiro livro, capítulo 18, verso 4. Olha o que a Bíblia fala sobre essa mulher. Ninguém houve, pois, como o rei Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então, claramente, esse espírito de Jezabel, ele estava atuando lá no Antigo Testamento e veio a atuar depois, sempre com o mesmo processo: seduzir o líder, tomar o poder e perseguir os profetas do Senhor. Assim foi com Acabe e Elias, perseguiu Elias, dominou Acabe, o líder, e perseguiu Elias. Assim também foi com Herodes e João Batista. Lembra-se que João Batista veio no espírito e no poder de Elias. E por associação nós podemos observar
que Herodes foi dominado pelo espírito de Jezabel, através de Herodias, para que pedisse a cabeça de João Batista. Então o mesmo processo acontece, não é? O líder dominado pela mulher, perseguindo o profeta do Senhor. E em Tiatira, ela estava aí ensinando de novo e seduzindo a liderança da igreja para que o povo de Deus se desviasse do Senhor. Infelizmente, esse espírito de Jezabel tem agido de uma forma muito poderosa nos dias de hoje. Em muitas igrejas, mulheres com espírito maligno, dirigida por esse espírito maligno, dominando o líder da igreja e conduzindo a igreja por caminhos que não são bons. Então, atentos nós devemos estar para a ação desse espírito maligno que continua agindo nos dias de hoje. Há livros escritos sobre esse assunto, mostrando muitos exemplos e muitos que são conhecidos de nós podemos também falar. Bom, a semelhança desse espírito, da ação desse espírito, né? Jesus chamou essa mulher de Jezabel porque se comportava como a Jezabel do Antigo Testamento. Então tinha o mesmo comportamento, era dirigida pelo mesmo espírito maligno e por isso ela é chamada assim. Manipuladora, né? Uma mulher má, dominadora, manipuladora, mentirosa, e adorava a ídolos, adorava a Baal. E era o que essa mesma mulher estava incitando, ensinando e seduzindo a igreja de Tiatira. O poder da manipulação é um poder muito forte, né? Porque há aquilo que se faz através das palavras, dos gestos, do modo de ser, manipulando pessoas, líderes ou liderados a fazer aquilo que ela deseja. Às vezes até as pessoas fazem aquilo que ela deseja achando que é da vontade própria e não, apenas fruto de manipulação. Agora, como uma mulher, uma única mulher, conseguiu corromper o rei Acabe, não é? No caso de Herodes, corromper o rei Herodes e corromper os pastores das igrejas de Tiatira e dos nossos pastores de hoje. Como isso acontece? A tolerância a ela. A tolerância é o que causa isso, porque se não houver tolerância, ela não tem espaço para agir. Como a tolerância, ela age. Como a tolerância, ela domina. Então, contra o espírito de Jezabel, não pode haver tolerância. Veja, ela não somente ensina, mas ela ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Mas como isso? Não é? Como você vai falar para um crente que ele vai se prostituir ou comer coisa sacrificada de uma forma tão simples, tão clara? Você não consegue. Mas quando você tolera o manipulador, quando você tolera a manipuladora, você acaba fazendo as coisas que não deve fazer. E isso não lhe cai mal. O que essa falsa profetisa estava fazendo? Bom, primeiro, seduzir e manipular o líder. Segundo, perseguir o profeta de Deus, aqueles que realmente estavam lidando com as coisas corretamente dentro da igreja de Tiatira. Seduzindo pessoas com feitiçarias. Assim Jezabel fazia também, porque ela era sacerdotisa de Baal. Então ela seduzia com as suas feitiçarias, enganando o povo com questões sobrenaturais. Manipulava a igreja com falsas profecias, declarando-se voz de Deus. E quem é que vai discutir com a voz de Deus? Não é? A igreja era aparentemente perfeita, mas tolerava uma falsa profetisa. E isso não era bom, isso estava acabando com a igreja, estava matando a igreja, a ponto de Jesus dizer: você tem fama de estar viva, está tudo aparecendo bonito, mas você na verdade está morta. Por quê? Simplesmente porque tolerava uma mulher que ensinava e conduzia ao erro. Bom, que erros eram esses? Primeiro,
nós já vimos a prostituição. Bem, a prostituição, nós sabemos o que é a prostituição. Ela não se refere apenas a relações sexuais ilícitas, apesar desse nome ser diretamente ligado a isso. Prostituição está ligado a relações sexuais ilícitas. Bem, mas não era só isso. Ela também denuncia a infidelidade. A prostituição, ela é o retrato da infidelidade. É quebrar o pacto com o único Senhor que você tem. Claro, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fazemos um pacto com Ele, né? Veja que a nossa união com Cristo, ela simboliza ou é simbolizada no casamento. Então, quando você se casa, uma união, um pacto que você tem com a sua esposa e um pacto que a esposa tem com o seu marido. E quando você quebra esse pacto de fidelidade, isso gera a infidelidade, que é chamada aqui de prostituição. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós fazemos também um pacto com Ele de fidelidade. E quando nós vamos a outros deuses, quando nós vamos à adoração aos padroeiros daquela cidade ou qualquer outro tipo de idolatria, nós estamos sendo infiéis a Deus e por isso aqui chamado de prostituição, né? Uma indução à prostituição. Não quer dizer que eles tinham relações sexuais com os ídolos, mas o fato desses crentes, de alguns, estarem se voltando às festas idólatras, eles estavam causando aquilo que foi chamado de prostituição espiritual. Outro problema que ela induzia e seduzia, a comer comida sacrificada. Claro, Jezabel induzia e ensinava os crentes a quebrar o pacto com Deus, comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Olha, tudo bem fazer parte dessa cooperativa. Olha, o ídolo não é nada para você mesmo, vai lá na festa, participa da festa, porque senão você não pode vender seus produtos. Se você não estiver lá, você não vai poder comercializar e vai morrer pobre. Em nome da sobrevivência, quebra o seu pacto com Deus. Não vai lá adorar, você come, você está na festa, você está fazendo o que não deve, mas não se misture, isso não é problema, não tem nada demais, né? Deus não quer ver que você morra de fome, a vida é mais importante. Então, se é assim que você pode ganhar a vida, então faça. Não seja radical, não é? Aquela velha chamada, não seja radical. Eis o grande ensino, o perigoso ensino, para que você não seja radical. Meus irmãos, nós precisamos ser radicais, precisamos ser maleáveis com as pessoas, com as suas falhas, com as suas dificuldades, mas nós devemos ser radicais com a doutrina, radicais quanto ao nosso relacionamento e a nossa fidelidade a Deus. Não podemos quebrar o nosso pacto com Deus para ganhar dinheiro, não podemos quebrar o nosso pacto com Deus por questões que são humanas, porque mesmo que você perca a sua vida aqui na terra, por ser fiel ao seu pacto, você vai ganhar a vida eterna com Deus. E não adianta nada você manter a sua vida limpa aqui, boazinha, com tudo arrumadinho na sua mesa, e perder a eternidade ao lado do Senhor. Seja radical, sim. Com as coisas do Senhor, seja convicto. Não mude, não volte atrás. Não se misture com as coisas idólatras. Não seja seduzido pela infidelidade e prostituição ao Senhor. Deus requer de você fidelidade. Fidelidade. Bem, é hora de pensar como vai o seu pacto com Deus. Como vai o seu pacto com Deus? O que você anda fazendo aí? Você tem quebrado o acordo com Ele? Por acaso você tem quebrado o acordo de ser fiel a Ele? Tem praticado coisas que Ele não aprova? Tem ido atrás de profecias, revelações, que só vêm dizer aquilo que você gosta de ouvir? Olha só, quero falar para você de uma característica do falso profeta. Fazer aquilo que você quer. Dizer aquilo que você quer ouvir. Fazer o papel daquele que vai procurando vários médicos, até que encontra um que diga o que ele quer ouvir. Não quer ouvir a verdade. Ele quer apenas que alguém confirme aquilo que ele pensa
como verdade. Olha aqui, Jeremias diz no capítulo 29, que os falsos profetas sonham segundo o vosso desejo. Sonham segundo o vosso desejo. Mateus diz que eles se apresentam, diz Jesus falando em Mateus, se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Paulo diz: alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Agora, o verdadeiro profeta incomoda. Olha o que disse Acabe sobre Micaías, profeta do Senhor: eu o odeio, porque nunca profetiza nada de bom sobre mim, mas sempre de ruim. Claro, ele estava fora dos caminhos do Senhor. Acabe estava vivendo longe da vontade de Deus, dobrando os seus joelhos aos ídolos, deixando que Jezabel dominasse o país e o enchesse de idolatria. Então é claro que Micaías tinha que profetizar aquilo que era correto, e certamente Acabe não gostava e dizia que ele só profetizava aquilo que era ruim contra ele. Mas as revelações, elas nos seduzem. Ouvir algo místico, algo sobrenatural, nos seduz. Há crentes que buscam profetas que venham a dizer aquilo que eles desejam ouvir, que no fundo sabe que está errado, mas, como diz o apóstolo Paulo, tem a sua consciência cauterizada e coceira nos ouvidos, coceira que só é saciada quando você ouve aquilo que você quer ouvir. Meus irmãos, precisamos estar abertos à verdade de Deus. Essa atitude pode até nos alegrar em algum tempo, mas certamente nos afastará da presença de Deus. A verdade é o que nos aproxima de Deus. A verdade é que nos faz estar dentro do centro da vontade de Deus e realmente nos realiza, por tempo todo, e não por apenas algum tempo. Terceira lição que nós vamos aprender aqui com a igreja de Tiatira: Jesus espera o nosso arrependimento. Arrependimento aparece em todas as cartas. Precisamos nos arrepender daquilo que estamos fazendo errado. Olha o que Jesus diz a respeito de Jezabel: eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Eu dei-lhe tempo. Deus é misericordioso. Deus quer a salvação das pessoas. Ele dá oportunidade, Ele dá tempo para mudança de coração e de comportamento. Ele faz, porque é paciente, é misericordioso. Mas não podemos viver sem arrependimento. O Senhor quer salvar, mas espera o arrependimento da sua vida. O limite da paciência de Deus. O amor de Deus não é cego. Às vezes nós dizemos: o amor é cego, né? O nosso amor pode ser cego, né? Na verdade, o amor não é cego, nem o nosso. A paixão é cega, né? Mas sempre nós usamos a expressão amor para nos referir à paixão. Nem sempre isso é verdade, né? Já vimos aqui em aulas anteriores a diferença entre amor e paixão. A paixão é cega. Você pode estar vendo, mas não está enxergando, né? Mas o amor de Deus não. Olha o que ele diz: ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Para ela não tinha jeito, né? Porque ela não queria se arrepender. Para essa mulher não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. Mas para outros que ainda tinham chance de arrependimento, para esses tinha esperança. Os crentes que estavam sendo enganados por ela ainda tinham esperança, desde que se arrependesse. Porque se não se arrependesse, sem arrependimento, não tem jeito. Veja o que iria acontecer se não se arrependesse. Estariam ligados a doenças. Jesus diz assim: eis que prostro ou jogo, a expressão é forte, né? A expressão grega aí é forte. Eis que eu jogo na cama aquele que não se arrepende, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das suas obras ou das obras que ela incita. Eis que jogo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então Deus espera arrependimento, mas sem arrependimento há consequências. Segunda consequência é a morte.
É a morte. Olha o que Jesus diz aqui: matarei os seus filhos. Matarei os seus filhos. São consequências, interessante isso, muito semelhantes às consequências daqueles que participam da ceia indignamente. Semana que vem temos ceia, não é? E ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. E ele diz: por isso há muito entre vós, ou muitos entre vós, que estão fracos e doentes, e muitos que dormem. Veja as mesmas consequências. Falta de arrependimento, e você manter o ritual. Você mantém o ritual religioso como se nada tivesse acontecendo. Toca a vida como se você estivesse vivo, mas está morto. Você tem a fama de que está vivo, mas está morto. Você vai tocando a vida como se nada fosse acontecer. Mas Jesus está dizendo: por isso há muitos entre vós que estão morrendo, e doentes, e fracos. Mesma consequência, arrependimento é necessário. Bem, Deus disciplina sempre para o nosso bem. Não há dúvida disso. Deus disciplina para o nosso bem. Nunca a disciplina de Deus é para nos causar dano. Olha o que ele diz, que ele jogaria na cama e ele mandaria a morte, para que todas as igrejas conhecessem que ele é aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Todas as igrejas, quando Deus disciplina, ele disciplina com um propósito, sempre um propósito amplo: restaurar aquele que está errado, e também promover o testemunho e o temor àqueles que estão em volta. Todos conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Não dá para enganar o Senhor. Vamos ver motivos para a disciplina. Primeiro, restaurar e reencaminhar aquele que errou. Disciplina tem esse objetivo. Assim como você faz com o seu filho, você não disciplina o seu filho para matá-lo, né? E não deixar impune o erro cometido. Tem que ter consequências. E dar exemplo aos outros. Então, a disciplina do Senhor sempre busca restaurar e reencaminhar aquele que errou. Busca não deixar impune um erro que foi cometido. A justiça de Deus obriga a isso. Mas também a dar exemplo aos outros. E ainda, mostrar que o Senhor não ignora as nossas ações. Então, esses 4 motivos de disciplina sempre devem estar em nossa mente. Deus nunca faz nada para o nosso mal, pelo contrário, sempre para o nosso bem. Mas aí ele diz uma coisa que nós precisamos parar e pensar. Ele diz: eu sondo as mentes e corações. Mentes e corações. Por que que tem uma foto com uma mulher com a mão nos rins, quando estou falando de mente e coração? É interessante, vale a pena nós pensarmos nisso. O coração, na cultura ocidental, que é a nossa cultura, que nós vivemos, é o centro das nossas emoções, não é? Quando alguém está lá brigado com o namorado, diz: olha, está doente do coração, está com probleminhas no coração, não é? A ideia de que o coração, olha, estou alegre de coração, porque tudo vai bem, está ligado às nossas emoções. O nosso centro emocional, na nossa cultura, é ligado ao coração. Mas não é na nossa cultura, ou não foi na nossa cultura que a Bíblia foi escrita. Foi escrita na cultura oriental, e nós precisamos analisar como era a cultura oriental para entendermos as coisas da Bíblia. Coração na cultura oriental é o centro das suas convicções e não das emoções. No coração, para nós, aqui do Ocidente, está o que eu sinto. Mas para do Oriente, para a cultura bíblica, é aquilo que eu creio, não é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu creio. Por isso que sempre fala: guarda o meu coração, aquilo que eu creio, ali estão as fontes da vida, aquilo que eu creio está no coração e não o que eu sinto. Agora, na Bíblia, então, o que é que está relacionado aos sentimentos? Os rins. O que está relacionado às nossas emoções? Os rins. Muitas vezes a tradução nos trai, não é? Por exemplo, nesse texto, Deus sonda as mentes e os corações. Está traduzido por mente, mas no original é rim.
Deus sonda os rins e o coração. A palavra grega aqui é nefro, de nefrologia, nefrologista, algo ligado a rim. Então, a palavra nefro foi traduzida por mente, mas não é a mente. Tá? Não é a mente, na verdade, é a fonte dos nossos sentimentos. Apocalipse 2:23 diz isso, sonda mentes e corações. No Salmo 7, versículo 9, diz: tu sondas a mente e o coração. Essa mente que está traduzida aqui também é rim no hebraico. Salmo 16, 7, até durante a noite o meu coração me ensina. Veja, está dizendo coração, mas aí no original é rim. No Salmo 26, 2, sonda-me o coração e os pensamentos. Olha, essas palavras em vermelho, todas são rins no original. Pensamentos aqui é rim. Não é? Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Íntimo aqui também é rim, também é uma tradução de rim. Então veja que, talvez para ser traduzido numa cultura ocidental, o tradutor então colocou mente, coração, pensamento e íntimo. Mas no original todas essas palavras são rins, porque estão ligadas às nossas reações emocionais. E é interessante nós vermos que aquilo que Deus já sabia, mas nós só viemos a aprender muitos séculos depois, a respeito da adrenalina, que ela é produzida nos rins. E aí entendemos que a Bíblia está certa, não é? Está certa, porque nos rins, as glândulas suprarrenais, são produzidos alguns hormônios importantes, e em especial a adrenalina. E é a adrenalina que está ligada às nossas emoções, que estimula o nosso coração, e daí as nossas reações. Então veja que por isso Deus sonda os rins. Ele está sondando as suas emoções, não só as suas convicções, mas também as suas emoções. Será que nós podemos enganar a Deus? Não dá. É aquele que tem olhos de fogo. Ele sonda as mentes, sonda os rins, sonda os corações, sabe as suas motivações. As suas motivações para aquilo que você faz. Quantas vezes você faz coisa boa com motivação ruim? Você fez o que era certo, mas a motivação não era certa. Pode ser que você tenha feito só para agradar alguém, ou para aparecer, ou para mostrar que você faz o que você é melhor. Até foi benefício para quem recebeu a sua ação, mas não foi para você que fez com as motivações erradas. Não podemos enganar a Deus. Quarta lição: Deus sabe o que podemos suportar. Olha o que ele diz aqui à igreja de Tiatira: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas, ou as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Outra carga não jogarei sobre vós. Por quê? Porque já era difícil e suficiente o que aqueles irmãos fiéis estavam passando. Manter a pureza, mesmo diante das pressões, das dificuldades, já não era fácil, não é? Não ceder às incitações de Jezabel não era fácil, já era suficiente o sofrimento que eles estavam tendo. Por isso Jesus diz: eu não vou colocar outra carga sobre vocês, mas continuem firmes, conservai o que tendes, não mude, não vá atrás daqueles outros que estão seguindo a Jezabel, não vá, permaneçam firmes. Eu não vou colocar mais carga sobre vocês, mas mantenham, conservem o que vocês já têm. Quinta lição: Jesus recompensará os fiéis. Ele diz ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços, como se fosse objeto de barro,
assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Olha, duas coisas ele promete, não é? Ao vencedor. Primeiro, ele promete a autoridade sobre as nações. Toda autoridade me foi dada, disse Jesus. Então a autoridade, ela pertence a Jesus, não é? Ela pertence ao Senhor. Ele tem toda a autoridade e tem todo o poder. Algumas traduções lá em Mateus dizem: todo o poder me foi dado no céu e da terra. Mas a palavra ali, correta para a tradução, seria realmente autoridade. Não é o poder de ter condições de fazer, mas é o poder de ter a autoridade para fazer, não é? Olha o que diz o Salmo 2: pede-me e eu te darei nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, a autoridade é aquilo que é dado como uma das promessas. E o texto diz: eu lhe darei. O crente não tem autoridade inerente, por isso eu lhe darei. A autoridade, ela é do Senhor. Ele sim tem autoridade sobre as nações, mas lhe é dada, ou nos é dada por Jesus, delegada por Jesus, a autoridade para aquilo que ele deseja. É uma autoridade delegada por Jesus, mas sob a sua ordem, e não que ela seja uma autoridade inerente nossa. Ele nos fará reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra, diz Apocalipse 5, versículo 10. Reinaremos sobre a terra. Também Apocalipse diz: serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. 1 Coríntios diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então veja que é uma autoridade que nos é dada, até mesmo na situação aqui de julgar os anjos, mas delegada por Jesus. Não é uma autoridade inerente, nós não temos nada de nós mesmos. Ele, o Senhor, regerá com cetro de ferro. Olha que interessante que o cetro de ferro aparece aqui, né, no versículo do capítulo 2, versículo 27, e com cetro de ferro regerá as nações e as reduzirá a pedaços. Apocalipse 12, 5 também diz: há de reger todas as nações com cetro de ferro. Há uma repetição da mesma ideia. Apocalipse 19 também diz: para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Então veja que tudo isso se refere a Jesus, e quando a nós é uma delegação dele. Salmo 2,9 diz: com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Reger com cetro de ferro, o que é isso? Indica uma autoridade dura, com severidade contra os rebeldes. Mas é interessante que a palavra usada aqui para reger é poimaino, que é pastorear, apacentar. Então, mesmo com a autoridade dura de um cetro de ferro, a palavra mostra que Jesus vai pastorear, ele vai reger como um pastor rege as suas ovelhas. Na verdade, a ideia é de apacentar e conduzir. Por isso é interessante, né? Mesmo a rigidez, ela mostra um grau de pastorado e de cuidado com as suas ovelhas. Então mostra aqui o objetivo do Senhor de cuidar sempre como um pastor que, mesmo com firmeza, busca o bem das suas ovelhas. E a segunda promessa: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Bem, outras vezes essa expressão aparece, estrela da manhã. Vamos ver. Apocalipse 22, 16 diz: eu sou a brilhante estrela da manhã. Números, capítulo 24, verso 17, falando de Jesus, ou do Messias: uma estrela procederá de Jacó. E a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, diz: até que o dia clareie e a estrela da alva brilhe em nosso coração. Também
aqui a estrela da manhã. A estrela da manhã é Jesus, né? Sem dúvida alguma, é Jesus. Aos vencedores, ele prometeu a si mesmo. Olha, eu lhe darei, né? É a habitação eterna do próprio Jesus na vida do vencedor e na vida da igreja que se arrepende do seu erro. É o brilho do Senhor na vida do crente. É a estrela do Senhor, é isso que faz a diferença. E também indica, sem dúvida, a glória eterna. Esta será a maior recompensa de todas, a glória eterna. É a estrela da manhã conosco, dada pelo Senhor. Bem, eu queria destacar, antes de terminarmos, os seus pés semelhantes ao bronze polido. Lembra que nós, quando iniciamos, na apresentação de Jesus, ele diz: eu sou o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao bronze polido. Semelhante ao bronze polido. Na aula passada, e retomamos hoje, vimos que o bronze era um material muito conhecido daqueles de Tiatira, porque era um material produzido por eles. Era um especialista em artefatos de bronze polido, não é? Agora, o altar de bronze do templo, do tabernáculo, o altar do sacrifício, onde o pecado do povo era coberto, ele também era de bronze, né? Também era de bronze polido, sinal da misericórdia de Deus. Também a bacia de bronze era para a purificação do sacerdote, e também a bacia era de bronze. Então mostra o pecado sendo expiado e também a vida purificada através da bacia. E o bronze também, meus irmãos, era o material do espelho. Era o material para se fazer espelho. Hoje, quando você vai comprar um espelho, você vai numa vidraçaria ou numa loja especializada e compra um espelho que é de vidro jateado, lá com um material de metal. Então, o espelho é absolutamente perfeito, bonito. Mas nos tempos bíblicos, se você queria comprar um espelho, você ia ao ferreiro e não a uma loja especializada. Ia no ferreiro, pegar um pedaço de bronze e, dependendo do tamanho do espelho que você queria, era o pacotinho de bronze lá, a porção de bronze que ele iria usar. Ia batendo, 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 como um pizzaiolo faz uma pizza, assim ia fazendo com o bronze, batendo, batendo, esticando, afinando e polindo cada vez mais, até que pudesse ser no bronze refletido a sua imagem. A imagem nunca era perfeita, como nos espelhos de hoje, mas quanto mais polido, melhor a imagem que se tinha. Então, nós podemos entender o que o Senhor está querendo nos ensinar quando Ele fala do pé, não é? Semelhante a bronze polido. Porque onde é que você pode enxergar você? Não sei como você está. Será que você está como aqueles de Tiatira? Aqueles crentes, alguns crentes de Tiatira que estavam se distanciando do Senhor, ouvindo os ensinos dessa falsa profetisa de Jezabel, a história do tudo bem, que não tem nada demais, e se afastando do Senhor? Será que está? Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode saber isso? O Senhor nos ensina. Ajoelhe-se aos pés do Senhor. Os pés dele são de bronze polido. Ali você vai ver a sua imagem nos seus pés. É quando você está aos pés do Senhor que você vê quem realmente você é. Somente aos pés de Jesus que nós nos enxergamos. Somente aos pés de Jesus, com os seus pés de bronze polido, nós olhamos a nossa imagem e nos encontramos. E ali nós nos humilhamos. Ali está a saída. Porque ali também nós receberemos o perdão do Senhor. Coloque-se aos pés de Jesus. Você esteve aqui conosco nessa aula. Viu os erros que alguns de Tiatira estavam cometendo, sendo seduzidos pelas coisas mundanas e pela idolatria, sendo seduzidos pelas coisas desse mundo que os obrigavam a participar das festas comerciais. Preste atenção nesse dia. Ajoelhe-se aos pés de Jesus. Como nas outras cartas, Jesus encerra com um apelo aos ouvintes: prestem atenção. Preste atenção, quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje é o seu dia. Eu não sei como você está na sua igreja. Veja que ele fala com a igreja, mas você é a igreja. Olhe aos pés do Senhor. Veja a sua imagem, porque ali você vai receber o perdão do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, no próximo domingo. Você esteja aqui conosco, logo após o culto devocional, às 10h30 da manhã. Deus te abençoe.